responsabilidade fiscal. Temos também o caso das marmitas invisíveis, um escândalo bem típico da esquerda, enquanto o Jânio está na Itália fazendo conta que discute a fome. Por aqui, sim, claras evidências de desvio de dinheiro de quem passa fome. Inacreditável. Aliás, fizemos uma investigação para avaliar os gastos e a falta de transparência da primeira-dama. Mas acredito que nenhum assunto é mais urgente ou importante do que a censura, a perseguição e o abuso de poder que estamos experimentando no Brasil. Inclusive, temos a presença no dia de hoje do relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca. E ele está colhendo neste momento relatos de parlamentares, jornalistas e advogados dos presos de 8 de janeiro. E aqui conosco, meus senhores e minhas senhoras, temos a oportunidade de receber a senhora Vanessa Vieira, que veio nos contar um pouco sobre o que ela vem enfrentando. Não quero mais me alongar, e nesse sentido, eu passo a palavra à principal pauta que nos traz aqui hoje, que é escutar a senhora Vanessa Vieira. Mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo, do sustento, da proteção, da segurança. Condenada a quando os meus filhos falam: mãe, eu quero pai. A falar dos meus filhos. Aqui era da imprensa. É que eu vou voltar a sentar aí. A mãe não sabe quando nós podemos ver o seu pai. E exemplo. Meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Ele não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há, a testemunha não reconhece, não há reconhecimento na testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se o meu próprio marido foi condenado injustamente, se o meu marido está fora de casa, sendo inocente? São 6 filhos, senhores parlamentares, jornalistas, repórteres, todos aqui. Eu queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu? Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história.
Vejo Paulo. O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é o colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. O meu filho mais velho, Francisco, olhem para ele, meus senhores. Vocês acham que como meu filho vai ter uma referência de pai se não crescer junto com o pai? Se meu marido não estivesse vivo, eu teria argumento para falar para ele. E eu jamais poderia falar que o Estado brasileiro condenou o pai dele. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o choro do meu filho, enquanto eu preparo a comida, é responsabilidade do Estado brasileiro, que tirou o pai dele, que acalmava, acalentava, protegia e amparava os meus filhos. Como é que é o nome do marido, moça, por favor? Ezequiel. Bem, nós estamos aqui também com a presença. Nós estamos aqui também com a presença da esposa do Clezão, que a imprensa já sabe, que infelizmente faleceu dentro de um presídio. E é importante salientar a todos os senhores e senhoras da imprensa que esta pauta é que sim dará a devida pacificação que tantos falam. A senhora Vanessa, com seus 6 filhos aqui presente, clama para que este Congresso e esta Casa falte a anistia. Então fica aqui, de forma responsável, o posicionamento destes parlamentares, que esta Casa, sim, tome a decisão que lhe cabe, pois somos os representantes do povo legítimos. É aqui que se define a pauta anistia. Se alguém tiver alguma pergunta para a senhora Vanessa, que faça agora, por favor. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É importante que vocês saibam disso. Não é só no passado, é agora. É a presença. Teve tentativa de encontro com o presidente Motta e se não ocorreu, por que não aconteceu? Nós vamos entrar em contato com o presidente Motta ainda hoje. Existe a intenção da senhora Vanessa se deslocar para a sua casa amanhã, pela manhã, e a gente aguarda, caso o presidente Motta possa receber. Mais alguma questão? De alguma forma, você já deu algum sinal de quando vai instalar a comissão da anistia? Não. De alguma forma, a declaração feita na semana passada, na sexta-feira, em relação ao pedido de anistia, incentivou esse movimento de hoje? Não, os parlamentares do Congresso, não falamos só pela oposição, na verdade, as colocações responsáveis e equilibradas do presidente Motta nos conduzem a uma esperança de... Deputado, a anistia beneficia o presidente Bolsonaro? A anistia não beneficia o presidente Bolsonaro. Nós estamos, inclusive, deixando claro a proporcionalidade da pena. Ninguém aqui quer deixar de lado quem depredou patrimônio público. Nós queremos realmente que seja analisado, discutido essa pauta em plenário para aqueles que sim devem votar, que são os deputados. Deputado, a partir do momento, deputado, a partir do momento que a Câmara definir a pena
não seria uma interferência sobre o poder, por exemplo, do Poder Judiciário, que aqui define geralmente as penas dos condenados? Como é que o senhor vê isso? É uma pergunta Eu vou só para a gente encerrar a coletiva. A senhora Jane Lesão pediu para eu fazer um pronunciamento rápido do irmão. Boa tarde. Eu sou a Jane do Brasão, a viúva. Sinto a dor da perda do meu esposo. Meus filhos são órfãos. Eu me sensibilizo com a dor dela, porque são filhos que são órfãos de pai vivo. E eu venho gritar aqui a anistia já. Chega de tanto sofrimento, chega mais de tantas famílias sendo aterrorizadas para como que estamos sendo. E eu grito com vocês e peço aos parlamentares que lutem a anistia já, que esses filhos não sejam mais órfãos também, assim como Muito obrigado, pessoal. Está encerrado. Responde a pergunta do Jonathan. E depois de responder a pergunta do Jonathan. Dante e o Sanderson, vai ali para liberar porque pode barrar. André, vai ali para vai ali para o Sanderson. Vou pedir para a imprensa. Pessoal, vou pedir para a imprensa somente aí 1 minuto, que é o tempo de deslocamento da família, que também vai participar da nossa coletiva, e aí a gente já dá início. Só 1 minutinho, por favor. Se puder baixar o celular só um pouquinho. Eu sou jornalista, sou cobrindo, então eu tenho que fazer imagem daqui. Um, dois, testando. Tá bom o áudio para vocês aí? Tá certo. Só 1 minutinho, já estão chegando. A gente, na verdade, vai falar rapidamente. Mas deixa eu só esperar aí a família que está se posicionando aqui. Só permite aí, por favor, que a família fique aqui próximo a mim. Por favor, para trás, pessoal. As crianças aqui na frente. As crianças aqui na frente. Tá certo. Vanessa, por favor. Silvia, coloca as crianças aqui, por favor. Isso, obrigado. Olha aqui na frente. Muito obrigado. Vanessa, fica aqui do meu lado, por favor. Pra cá, Maria. Maria, fica aqui. Pode ir, se quiser. Maria. Bem, boa tarde. Tomamos a liberdade de chamar os senhores da imprensa para a nossa primeira coletiva. Na pauta que encaminhamos a todos vocês, temas que consideramos muito relevantes, como o caso do programa Pé de Meia. Hoje, inclusive, conversamos com o ministro Nardes e estamos diante de um crime de responsabilidade fiscal. Temos também o caso das marmitas invisíveis, um escândalo bem típico da esquerda, enquanto o Jânio está na Itália fazendo conta que discute a fome. Por aqui, sim, claras evidências de desvio de dinheiro de quem passa fome. Inacreditável. Aliás, fizemos uma investigação para avaliar os gastos e a falta de transparência
da primeira-dama. Mas acredito que nenhum assunto é mais urgente ou importante do que a censura, a perseguição e o abuso de poder que estamos experimentando no Brasil. Inclusive, temos a presença no dia de hoje do relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca. E ele está colhendo neste momento relatos de parlamentares, jornalistas e advogados dos presos de 8 de janeiro. E aqui conosco, nós estamos aqui para falar a verdade. Temos a oportunidade de receber a senhora Vanessa Vieira, que veio nos contar um pouco sobre o que ela vem enfrentando. Não quero mais me alongar. E nesse sentido, eu passo a palavra à principal pauta que nos traz aqui hoje, que é escutar a senhora Vanessa Vieira. Aqui com a minha família, porque junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher, fui condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo, do sustento, da proteção, da segurança. Condenada a quando os meus filhos falam: mãe, eu quero o pai. A falar para os meus filhos: a mãe não sabe quando nós podemos ter o seu pai. Exemplo: o meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Ele não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há a testemunha, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se meu próprio marido foi condenado injustamente e meu marido está fora de casa, sendo inocente? São 6 filhos. Senhores parlamentares, jornalistas, repórteres, todos aqui, eu queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu? Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Veja o Paulo. O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é um colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. O meu filho mais velho, Francisco, olhem para ele, meus filhos.
Meus senhores, vocês acham que como meu filho vai ter uma referência de pai se não crescer junto com o pai? Se meu marido não estivesse vivo, eu teria o argumento para falar para ele. E eu não jamais poderia falar que o Estado brasileiro condenou o pai dele. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o choro do meu filho, enquanto eu preparo a comida, é responsabilidade do Estado brasileiro, que tirou o pai dele, que acalmava, acalentava, protegia e amparava os meus filhos. Como é que é o nome do marido? Esse aqui, ó. Bem, nós estamos aqui também com a presença Nós estamos aqui também com a presença da esposa do Clesão, que a imprensa já sabe, que infelizmente faleceu dentro de um presídio. E é importante salientar a todos os senhores e senhoras da imprensa que esta pauta é que sim dará a devida pacificação que tantos falam. A senhora Vanessa, com seus 6 filhos aqui presente, clama para que este Congresso e esta Casa paute a anistia. Então fica aqui, de forma responsável, o posicionamento destes parlamentares, que esta Casa, sim, tome a decisão que lhe cabe, pois somos os representantes do povo legítimos. É aqui que se define a pauta da anistia. Se alguém tiver alguma pergunta para a senhora Vanessa, que faça agora, por favor. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É importante que vocês saibam disso. Não é só no passado, é agora. É a presença. Nós vamos entrar em contato com o presidente Mota ainda hoje. Existe a intenção da senhora Vanessa se deslocar para a sua casa amanhã, pela manhã, e a gente aguarda, caso o presidente Mota possa receber. Mais alguma questão? O presidente Mota já deu algum sinal de quando vai instalar a comissão da anistia? Não. De alguma forma a declaração que deu na semana passada, na sexta-feira, em relação ao caso da anistia, incentivou esse movimento de hoje? Não, os parlamentares do Congresso, não falamos só pela oposição, são vários partidos, vários parlamentares que querem trazer a pauta da anistia para o plenário. Na verdade, as colocações responsáveis e equilibradas do presidente Mota nos conduzem a uma esperança de que seja pautado nesta casa o PL da anistia. Deputado, a anistia beneficia o presidente Bolsonaro? A anistia não beneficia o presidente Bolsonaro. Nós estamos, inclusive, deixando claro a proporcionalidade da pena. Ninguém aqui quer deixar de lado quem depredou patrimônio público. Nós queremos realmente que seja analisado, discutido essa pauta em plenário por aqueles que sim devem pautar, que são os deputados. A partir do momento que a Câmara definir a pena, não seria uma interferência sobre o poder, por exemplo, do Poder Judiciário, que define a pena? É isso! Pessoal, eu vou só para a gente encerrar a coletiva. A senhora Jane Clesão pediu para fazer um pronunciamento rápido aqui.
Boa tarde. Sou a Jane do Brasão, a viúva. Sinto a dor da perda do meu esposo. Minhas filhas são órfãs. E eu me sensibilizo com a dor dela, porque são filhos que são órfãos de pai e filho. E eu venho gritar aqui, a anistia já. Chega de tanto sofrimento, chega mais de tantas famílias sendo aterrorizadas da forma que estamos sendo. E eu grito por vocês, que peço aos parlamentares que lutem a anistia já, que esses filhos não sejam mais órfãos também, assim como a minha família. R$ 39,90 pela gravata. Aliás, muito me surpreende que uma pessoa que ganha a mesma coisa que eu consiga comprar uma gravata de R$ 1.600, como o presidente Lula comprou semana passada, ao dizer ao povo, principalmente o mais pobre, que caso não consigam comprar comida, ou seja, vão no mercado e a comida esteja muito cara, o negócio é não comprar. Enquanto o líder da nação gospe na cara do povo, utilizando um artefato de luxo, que o salário com certeza não pode comprar, o pobre, cada vez que vai comprar um macarrão, tem que fazer uma decisão de vida ou morte, ver se vai sobrar dinheiro no fim do mês. Certamente a gravata, presidente, pelo histórico que Lula tem, não foi comprada de forma republicana. Assim como é o seu governo, nós tivemos um escândalo divulgado semana passada sobre uma ONG, inclusive, que um colega nosso, Boulos, conhecido nacionalmente, mandou emenda, que teria desviado mais de 5 milhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro pago através de impostos. Esse dinheiro que deveria ser para comprar quentinhas, marmitas, enfim, distribuir para os mais pobres, era coordenada, obviamente, por um ex-assessor do PT, e obviamente as quentinhas não foram entregues, e obviamente o dinheiro foi parar no bolso, com certeza, de algum petista. Não é por nada que hoje a Transparência Internacional divulgou os números que o Brasil, quebrando mais um recorde, está no seu pior patamar quando o assunto é corrupção. Mas voilá, tiramos um corrupto da cadeia, colocaram na presidência. Quem poderia imaginar que o Brasil estaria em 107º colocado quando a questão é corrupção? O Brasil, senhor presidente, tem na liderança da nação um homem que manda o pobre não comprar comida, mas usa uma gravata de R$ 1.600. Um homem que manda 5 milhões para uma ONG para lavar dinheiro para os petistas botarem no bolso. Este país é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Porto de Congonhas, em São Paulo, aqui com o senador Eduardo Girão. Eu quero dizer que é coincidência, mas não é, afinal de contas, nós estivemos no mesmo evento ontem e vamos participar das mesmas agendas hoje em Brasília. Só não é no mesmo voo, são duas companhias diferentes, mas estamos embarcando agora a Brasília, senador Eduardo Girão e eu, porque participaremos logo mais das audiências que serão feitas com deputados, com representantes da OEA, né, para a liberdade de expressão. E é importante lembrar, né, senador, que nós estivemos com esse representante já no ano passado, relatamos as violações aos direitos humanos, aos abusos de autoridade, a censura existente no Brasil, então ele já sabe disso tudo. Nós questionamos a omissão da OEA nesse período todo, e agora é a chance de nós e de tantos outros que tiveram seus direitos violados, de falarmos diretamente com esse representante aqui no Brasil. Senador. Bom dia, pessoal. Não foi uma nem duas vezes, né? Foram várias vezes que a gente esteve junto na OEA e nós não vamos parar. Essa turma que está aí, uma parte delas vai sair, né? Porque vai ter novas indicações, terão novas indicações do governo americano, inclusive, mas a semente está plantada e está tudo registrado.
E nós vamos continuar, ninguém vai parar não. Então, muita gente está preocupada, mas ontem eles estiveram com o ministro do Supremo. Claro, eles precisam cumprir esse papel também. Agora é importante que você saiba que eles vão ouvir dezenas de brasileiros censurados. Inclusive aqui em São Paulo, nós tivemos ontem com pessoas que serão ouvidas. No Rio de Janeiro também, ao longo dessa semana. Brasília. Hoje eu e Marcel estaremos à tarde reunidos com Pedro Vaca. Né? E nós temos muita coisa a falar, mas a perguntar também sobre as atitudes da OEA, porque coisas muito menores em outros países, eles tomaram já alguma ação, e no Brasil ainda estão calados. Exatamente, então nós estamos preparados já para essa audiência, nós vamos conversar com esse relator. Acho que foi importantíssimo o que o senador disse, ele tem uma função institucional a cumprir. Obviamente que, como nós sempre criticamos que nos processos não tem devido processo legal, não tem, é tudo sob sigilo e etc, etc. Nós, nesse caso, precisamos reconhecer, né, que ele realmente tem que visitar as outras instituições, como fez ontem com o STF, e de forma transparente, lá a gente viu vídeos, etc. Eles que digam o que querem, nós vamos falar a verdade. E, aliás, não apenas